E aí pessoal, aqui é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e a gente está aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. A gente está estudando um capítulo por mês, vamos entrar no capítulo 13, mas você pode voltar, tem aqui a lista de transmissão no meu canal do YouTube, por isso eu quero convidar você, antes da gente entrar no estudo, para apertar o sininho, assinar o canal, compartilhar na sua lista de WhatsApp. E uma segunda coisa, baixe o aplicativo da Bíblia YouVersion e aí você vai lá procurar por Marcos Botelho e lá a gente pode realmente trocar comentários, anotações da Bíblia, tá bom? Vamos entrar no capítulo 13 de Atos? Logo no começo do capítulo, o Espírito Santo manda separar duas pessoas para uma viagem a qual o Espírito de Deus está preparando para fazer uma conversão em massa, um avivamento entre os gentios. Logo depois de orarem e jejuar, eles percebem que Barnabé e Saulo são os dois escolhidos oficiais para sair de viagem e eles levam João Marcos com eles. Chegando em Chipre, na cidade de Pafos, os apóstolos conheceram um falso profeta chamado Bar-Jesus, filho de José. Esse Bar-Jesus, ele era um falso profeta, era um mago, era um feiticeiro e ele era servo, trabalhava para um procônsul chamado Sérgio Paulo. Barnabé e Saulo começam a pregar o evangelho para esse líder, para esse procônsul responsável romano por toda a cidade, mas o falso profeta, o Bar-Jesus, começa a atrapalhar e querer desviar, porque percebeu que ia perder poder e controle da cidade, do comandante, se esse cara se convertesse a Jesus, sabendo que só Jesus vem todo o poder, toda a força. E aí, Paulo, percebendo isso, lança uma maldição para esse falso profeta e fala: você vai ficar cego porque você é um homem mau, você é um falso profeta. E imediatamente o falso profeta fica cego e começa a precisar de gente para guiá-lo. O Sérgio Paulo fica impressionado, se converte à mensagem de Jesus e aquela cidade toda vai ser influenciada por causa dessa visita de Barnabé e Saulo. E é nesse episódio, nesse fato, quando essa conversão desse gentil, que é a primeira vez que Lucas vai trazer que Saulo significa Paulo. Muitas pessoas colocam que Saulo é o antigo nome perseguidor de Jesus, Paulo é o nome da conversão, do novo, um novo nome te dou. Isso não tem nada a ver, isso é um erro histórico. Está claro no texto que Saulo é o nome hebraico, é o nome que os judeus davam e que significa a mesma coisa de que Paulo, só que Paulo é o nome para os gentios, mais fácil das pessoas, dos gentios falarem. É igual quando eu fui morar fora nos Estados Unidos, meu nome era Marcos, mas lá as pessoas me chamavam de Mark, porque era o nome americano para Marcos. Então era a mesma coisa, Saulo e Paulo. Só que Lucas decide essa conversão desse gentil romano para dar o nome romano de Paulo e depois ele vai ser usado por causa do ministério de Paulo. Acontece na grande maioria entre os gentios, então Lucas vai agora chamar de Paulo daqui para frente. Mas não tem nada a ver com a conversão, é simplesmente mostrando que Paulo está se adaptando ao seu ministério e ele vai deixar ser usado o nome de acordo com onde ele estiver. Depois desse encontro, Paulo e seus companheiros vão para Pisídia, mas no processo aí, no meio do caminho, acontece alguma coisa que João Marcos decide desistir e voltar para a antiga Antioquia, a original. Isso vai marcar muito a viagem de Paulo e mais para frente a gente vai ver uma controvérsia, uma briga, um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa desse menino que não aguentou o tranco. Quando Paulo e seu grupo chega em Antioquia da Pisídia, você não pode se confundir porque tem duas Antioquias. Paulo procura uma sinagoga, e aí então ele começa a pregar o evangelho. Ele faz aquela longa pregação e a gente vai ver em Atos várias vezes sendo pregada o evangelho do Antigo Testamento até a morte e ressurreição. A turma de Jerusalém, os líderes de Jerusalém o recusaram, ele vai morrer numa cruz, mas Deus não vai deixar ele perecer, igual
fez com Davi. A promessa foi dada em Davi, mas Paulo faz a argumentação de que Davi morreu e o corpo dele apodreceu, pereceu, entrou em putrefação. Mas o Cristo, aquela promessa de Davi era para Cristo. Deus o ressuscita ao terceiro dia e aí Jesus torna o perdão dos pecados. É interessante esse paralelo que vai trazer sobre o arrependimento e a justificação. Por isso que Paulo fala assim, eu prego para vocês as boas novas. Quando acaba o culto naquela sinagoga, os judeus voltam para suas casas como se fosse mais uma mensagem. Mas os gentios começam a seguir Paulo, Barnabé e o seu grupo, pedindo mais explicação, sabendo que aquela mensagem de reconciliação, de boas novas, aquilo ia mudar a vida deles. Durante toda a semana, Paulo foi pregando o evangelho para eles. Quando chega no próximo sábado, existe uma grande multidão sentada ouvindo Paulo. Isso cria um ciúmes terrível para os judeus, para os líderes da sinagoga. E Paulo dá uma declaração muito forte. Ele fala, olha, vocês que são judeus, eu sempre trago a mensagem primeiro para vocês, mas vocês não a receberam, não entenderam como transformação de vida, então agora eu prego para os gentios, para os romanos, para os gregos, para todos. É mais ou menos a parábola que Jesus conta, e talvez essa parábola já tinha chegado para Paulo, por isso que Paulo está citando várias vezes e cita sobre primeiro nós pregamos para os judeus, quando eles recusam, a mensagem vai para os gentios. Jesus conta uma parábola de um homem rico que vai dar uma festa e prepara um banquete gigantesco e convida seus amigos e cada um dos seus amigos recusa um convite dando desculpa esfarrapada. Aquele senhor com a mesa pronta, a festa feita, fala para o seu servo ir buscar na rua todo aquele que não tem o que comer, as pessoas, os mendigos e todos aqueles que são desprezados pela sociedade para vir. E todos vêm e ainda sobra lugar e aquele senhor manda ir até os confins da cidade ou da terra buscar mais gente. E essa parábola de Jesus significa isso que Paulo está dizendo, que aquele banquete que Deus preparou para o seu povo, grande parte do seu povo rejeitou e que agora Deus está fazendo do seu povo seguidores de Jesus. E Paulo cita Isaías, dizendo, eu fiz de você luz para os gentios, para levar salvação até os confins da terra. Que interessante, esse é o versículo mais forte do capítulo. Como Paulo tem a plena noção que o Espírito Santo, lá na outra Antioquia, incomodou a igreja para que eles saíssem numa viagem missionária, para que acontecesse isso, eles fossem luz para os gentios e a salvação começasse a se espalhar cada vez mais. Os judeus, para variar, fizeram uma grande conspiração entre as mulheres ricas, os líderes, e acabaram conseguindo expulsar Paulo, Barnabé e sua equipe da cidade. Eles vão embora batendo os pó da sandália dos seus pés, que isso é uma referência dizendo, olha, eu fiz minha parte, agora que vocês fiquem com o que eu deixei. E o último versículo vai falar que os discípulos saíram muito alegres, cheios do Espírito Santo, contentes com o que Deus, o Espírito, estavam fazendo através dessa viagem. Que capítulo, né, gente? Começa com o Espírito Santo levantando missionários para irem mais longe, levar a palavra de Deus. Deus é um Deus que escolhe entre nós pessoas para largarem tudo, para irem fazendo missões. Isso é muito claro, talvez não você, mas apoie alguém, saiba que entre nós sempre vai ter gente que o Espírito Santo, através da oração, vai levantar para fazer as nossas viagens missionárias, assim como Paulo e Silas. Também sabemos que nós devemos investir nas pessoas mais novas, assim como Paulo e Silas investiram em João Marcos, mesmo ele desistindo, não aguentando o tranco, fizeram isso. Paulo e Silas levaram a mensagem para o procônsul, deixando uma liderança da cidade local com a palavra de Deus. Isso ia fazer a diferença mais para frente. E por último, quando Paulo chega na cidade, na sinagoga e vê que a mensagem de Deus não está sendo bem recebida para aqueles que deveriam entender, ele sai e prega. Esse fica um desafio para mim e para você. Quando você vê que as pessoas do campo religioso não estão te ouvindo, talvez é Deus falando, olha, chegou a hora de você ser luz para quem não tem luz,
para que a mensagem chegue aos confins da terra. Talvez chegou a hora da gente fazer muito mais ministérios fora da igreja do que dentro da igreja. Chegou a hora dos músicos não cantarem mais na igreja, mas cantar fora da igreja para aqueles que não têm luz. Os atores, quem vai fazer peças, quem vai pregar e tudo mais. Chegou a hora da gente entrar nos teatros da nossa cidade. Chegou a hora da gente ocupar as universidades. Chegou a hora da gente ir para as praças e começar a falar de Deus para fora do campo religioso, para fora das sinagogas, porque está bem claro o texto de Isaías que Paulo vai trazer. Esse Paulo que fala, sou luz para os gentios, e a mensagem tem que chegar aos confins da terra. Que a mensagem chegue a todos, através de mim e de você. Deus te abençoe.